Kertzmann, após os 50 anos de idade, cresce 40% a procura por requalificação profissional. Pois é. Eustáquio, ontem eu passei um dia espetacular, eu estava comentando com o Júnior ali fora, né, comendo jabuticaba em Itabirito, aliás, um abraço para o Tiãozinho e para a Gláucia, e a gente conversou muito sobre isso, porque a nossa faixa etária é essa, pensando... O que acontece? O que acontecia tempos atrás com as pessoas acima de 50 anos? Normalmente elas eram alijadas do mercado de trabalho e hoje esse fenômeno, hoje é um fenômeno, isso vem se invertendo. A pandemia, eu acho que ela veio como uma forma de disrupção mesmo de toda a sociedade, de todo mundo. E dentro de tudo que aconteceu na pandemia, essa falta que já se tornou crônica de mão de obra qualificada, especializada, ela está inserindo novamente as pessoas acima de 50 anos, até mais, acima de 60 anos no mercado de trabalho, porque falta mão de obra para diversos setores, a gente vê isso, conversa sobre isso todos os dias. Então, o que o mercado de trabalho vem fazendo nos últimos meses, é recorrendo a essa mão de obra de pessoas mais experientes, por dois motivos. E eu acho que isso tem tudo a ver com essa estrutura que a gente acabou adquirindo de sociedade. A gente falou de racismo, contra os negros, mas sempre houve também um preconceito sobre o trabalho das pessoas mais velhas. Aqui no Brasil, isso não acontece no exterior, muito pelo contrário. Então, o que aconteceu é olhar para essas pessoas mais velhas com o olhar de, número 1, experiência. São pessoas que já têm uma bagagem cultural, uma bagagem profissional muito importante. E número 2, até pela própria trajetória, até... a maioria delas tem um grau de escolaridade maior, para você requalificar essas pessoas no mercado de trabalho fica mais fácil. Você não tem que investir na educação dessas pessoas, elas já têm uma base pronta. Então, você migrar um cara que trabalhou no mercado financeiro e migrar ele para o setor de tecnologia, que hoje é carente dessa mão de obra, fica muito mais fácil. Que ótimo que dentre esses efeitos colaterais que a pandemia produziu, tem alguma coisa boa também. Aqui pelo nosso chat, Júnior, não sei se você concorda, o Myron Gregório está dizendo o seguinte, né, sobre crescer a requalificação profissional das pessoas com mais de 50 anos, ele está dizendo ainda mais que a juventude está preguiçosa para estudar e aprender mais. Não, acho que para mim é um pouco mais simples, né? Acho que tem um pouquinho do que ele falou, tem um pouquinho do que o Ricardo falou, mas para mim é um pouco mais simples, tá? A pessoa com mais de 50 anos, ela está ganhando menos no mercado, a gente tem esse preconceito que o Ricardo acabou de falar, em alguns casos, né? Em outros casos não, a pessoa está mais experiente, tem um cargo de chefia e tal, mas a gente está falando de pós-50, a gente não está falando só de 50, a gente está falando de pessoas de 60, 70 anos, né? Então, nesse período, a pessoa está se aposentando, o salário cai, a aposentadoria no Brasil, a gente sabe como é que é, talvez a pessoa não se preparou bem. E o que me chamou a atenção, e aí que é o meu argumento, Eustáquio, são os cursos que estão sendo procurados. Refrigeração, climatização, mecânica, sabe? Esse tipo de curso, que é o cara que tem um dinheirinho, mas ele precisa complementar a renda. Então, ele consegue trabalhar de forma autônoma, por exemplo, ir lá na sua casa e arrumar um ar-condicionado, prestar serviço para alguém, arrumar o carro de alguém, e ele consegue fazer o próprio horário dele e ter um pouco mais de flexibilidade de uma pessoa que trabalhou a vida inteira. Então, parece que é muito mais um sentido de complemento de renda por causa da situação do idoso com pouco dinheiro, do que coisas mais mirabolantes. Pelo menos eu faço essa leitura. O que você acha, Edilene Lopes? Por que esse crescimento, vamos considerar expressivo aí, de 40% na procura por requalificação profissional das pessoas com mais de 50? Bom, eu concordo um pouco com o Júnior e um pouco com o Kertzmann também. Por quê? Porque eu acho que teve uma virada, assim. Tem uma pesquisa recente, eu li isso em algum lugar, acho que foi uma matéria da CNN, que o Instituto de Pesquisas fez uma pesquisa apontando que a contratação de pessoas com mais de 50 anos, agora 50 anos, está subindo. Meio ponto percentual a mais todo ano. Por quê? Porque antes, de fato, havia um preconceito com a mão de obra de pessoas mais velhas e agora isso está virando, porque essas pessoas estão disponíveis e essa mão de obra, ela é uma mão de obra mais barata. E nós temos uma característica dos jovens no mercado de trabalho, porque as pessoas mais velhas, de outras gerações, têm aquele apego com o emprego, às vezes ficam muitos anos na mesma empresa, mesmo que haja alguma dificuldade. Os mais novos, não, eles são mais dinâmicos. Aqui não está bom para mim, eu vou sair. Então tem essa coisa de você manter uma mão de obra constante, que tem aquela fidelidade com a empresa um pouco maior, que muda menos, que é menos dinâmica, até porque precisa de segurança, porque se a pessoa, quanto mais velha vai ficando, mais ela se dedica ou permanece no trabalho, é porque ela precisa, porque quem pode aposenta mais cedo do que faz ali para ganhar o pão e vai fazer outra coisa que ela realmente quis fazer a vida inteira, né? Cada um conduz a sua vida no mercado de trabalho de acordo com as condições financeiras e econômicas que ela tem. Então, eu acho que tem essa questão e tem uma outra que a gente não pode esquecer
poder dela. Nós tivemos recentemente uma reforma da Previdência e as pessoas se aposentam mais velhas e a tecnologia ela avança no planeta de uma forma assustadora. Hoje nós temos crianças de 2, 3 anos que mexem no celular melhor que alguns de nós, inclusive. E as pessoas elas têm que se adaptar às novas tecnologias, então elas se capacitam mais para poderem dar em conta de ficar nesse mercado de trabalho que vai exigir que elas permaneçam por um tempo maior até elas se aposentarem. Então, acho que esse é um aspecto também importante ser observado.